podem ser os sinais e os sintomas da convulsão. Sejam eles mais leves ou mais graves, é sempre importante a gente saber quando uma pessoa está tendo crise e como ajudar nesse caso. Sobre esse assunto, a gente conversa com ele, o neurocirurgião que a gente adora, Dr. Júlio Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem, graças Tudo a ótimo. Deus, doutor. Doutor, quando a gente fala de convulsão, a gente já fala assim, nossa, eu tenho medo de alguém ter alguma crise e eu não saber o que fazer. Eu acho que Perfeito. geralmente as pessoas já têm esse receio, né? Perfeito. E confunde um pouquinho a convulsão também. O que ela é, doutor? Perfeito. A epilepsia é um problema de saúde muito comum. Pra você ter ideia, 1 a 2% da população tem. Então, se a gente imaginar que aqui dentro tem 100 pessoas, 1 ou 2 vai ter história de epilepsia. Então, é muito comum. A grande questão é que a epilepsia, ela assusta. Porque na hora que a pessoa tem a crise do tipo mais comum é essa, é crise convulsiva, que é justamente a convulsão. O que acontece na convulsão? A pessoa se bate, então normalmente os braços fazem assim, a perna estica, ela muitas vezes fica com o olhar fixo para um lado e às vezes dá até um grito, porque nesse da contração, o diafragma, e aí a pessoa dá aquele grito. Então é algo assustador para quem vê alguém que você está conversando de repente e vê a pessoa naquela situação. E, doutor, o que acontece com o cérebro da gente para dar essa convulsão? Perfeito. O cérebro é o quê? Uma circuitaria elétrica. Por isso que a gente tem eletroencefalograma, né? E essa circuitaria, numa determinada região dessa circuitaria, dá o quê? Dá um curto-circuito. E aí esse curto-circuito dando no cérebro, áreas motoras, elas acabam tendo essa descarga. Por isso que o tipo mais comum é crise convulsiva tônico-clônico generalizado, ou epilepsia tônico-clônico generalizado. Por causa disso, a fiação dá algum problema, na maioria das vezes é idiopática, não tem um tumor, não tem nada disso, e a pessoa acaba tendo de forma recidiva isso. E, doutor, é possível desde criança ter convulsões? É mais comum, ela é bimodal, ou no período da infância ou no período da fase adulta. Geralmente na velhice, que a gente chama assim, né? Na terceira idade, acima de 60, 70 anos, porque pode ter um AVC, irrita o cérebro, pode ter um tumor, irrita o cérebro. E na criança é congênita, nasceu com a área do cérebro um pouco mais mal formada. E aí você já sabe logo quando a criança até bebê ou não, doutor? A maioria, não sei se você já teve alguns casos, assim, que a gente fala de crise febril. A criança, a temperatura sobe, não significa que ela vai ter epilepsia, mas é uma tendência dela ter. É uma tendência. É uma tendência. E o que faz as pessoas terem a epilepsia, doutor? Isso. Na grande maioria das vezes, você tem qualquer lesão no cérebro, pode ser um trauma, pode ser um AVC, pode ser uma alteração congênita. Isso dá essa descarga elétrica e a pessoa tem a... Então, a maioria é alguma lesão cerebral. Só que alguns pacientes têm uma lesão cerebral, mas tão delicadinha que nem na ressonância a gente mostra. Mas ela tem sintomaticamente as crises. E é possível ter uma convulsão sem a gente se debater? É possível. Né? Porque eu já vi pessoas, assim, por exemplo, paradas, assim, estáticas, e você fala assim, será que a pessoa está bem? Pode ser, doutor? Pode. Tanto que algumas pacientes têm a crise de ausência. Não sei se você assistiu um programa muito famoso que tinha um dos personagens, né, que é Big Brother, né, que ficava parado, as pessoas questionaram, mas é diferente. Óbvio que, naturalmente, no nosso dia a dia, a gente fica meio viajando, né, olhando para cima. No caso da crise de ausência, não. Geralmente, na população pediátrica, ela fica com o olhar fixo, ela tá brincando, de repente para. Então, muitos pais ficam até preocupados, quer ver o filho fazendo isso? Mas é muito diferente, porque a criança, ela desconecta. E é por um tempo de forma recorrente, tem prejuízo na qualidade de vida. E, além disso, tem as crises espaciais, que a pessoa começa a mexer um braço, ela tá consciente, ela não perde a consciência e, de repente, tem uma alteração. E tem outros mais complexos, que é comportamental. Imagine uma crise no local responsável pelas emoções. Então, às vezes, tem paciente que fala assim, dá uma angústia muito grande, às vezes até confunde com crise de ansiedade, né? Porque são manifestações, às vezes, parecidas. E quem tem, por exemplo, um estresse alto ou crises de pânico, ansiedade, pode também convulsionar por isso, doutor, ou não? Existem vários gatilhos. Os gatilhos mais comuns é bebida, é sono, não dormiu direito, né? O estresse é um dos gatilhos, A grande diferença é que na crise de ansiedade, os sintomas normalmente são outros. É dificuldade de respirar, o coração acelerado, a sensação que vai morrer, né? No caso da epilepsia, a grande maioria é essa tônico-clônica, a pessoa perde a consciência, ou as ausências com olhar distante, tudo isso. Então, você tem essas diferenças. E qual é o grande risco, doutor? O grande risco são dois. No momento da crise, você tem que ter uma atenção muito grande, porque o paciente pode aspirar, ela ter crise e o sangue, a saliva ir para o pulmão, que é o medo de todo mundo, né? É muito preocupante isso. Cair, então imagina, você está dirigindo, tem uma crise, pode se acidentar, está no metrô, tem uma crise, pode ter um acidente sério, atravessando a rua. Então, qualquer situação, se afogar,
né? Então tem essas situações. E a outra é paciente que às vezes tem crises, uma atrás da outra e tem um status, que aí é uma situação gravíssima, mas é raro. Mais de 98% das vezes a pessoa tem uma crise, dura ali 1, 2 minutos, depois ela recobra a consciência. Ela recobra a consciência. Completamente isso. Então não precisa, se é o caso, é socorrer mesmo. Perfeito, é. Por isso que é importante para o seu público ele entender, né? Alguém teve crise, o que é que eu faço? São algumas etapazinhas, né? Tá. A primeira etapa mais importante da gente é observar que alguém está tendo crise, se for na rua, numa situação, é ver alguém que está ao redor, do lado, junto para você preocupar com o ambiente, com a segurança do ambiente. Então, se está no meio da rua, se você for ajudar alguém, você vai ser atropelado, vai morrer. Então, você tem que preocupar primeiro com a segurança. Alguém que está próximo, viu também assim, avisar, olha, ele está passando mal, eu vou ajudar, está num ambiente seguro, comunica ao SAMU, o 92. Até porque hoje em dia, com a violência, né, alguém pode ver você em cima de alguém se debatendo, achar que é uma violência, uma agressão, alguma coisa. Então, você já tem alguém para te ajudar. Primeira coisa que você faz é observar para a pessoa estar segura. Então, ver se não está batendo a cabeça, colocar um paninho para proteger, se ela estiver debatendo. E não precisa segurar, não precisa botar a mão dentro da boca, nada disso. E nem precisa colocar pano dentro da boca, nada disso. Esse é o maior erro que as pessoas fazem. Ela tentando ajudar, minha mãe falava na Bahia, né, fala muito, muita ajuda quem pouco atrapalha, né? Então é justamente isso. Você colocar a mão na boca, você vai causar um risco para a pessoa. Então é você observar. Depois que passa essa fase da pessoa se debater, ela normalmente vem uma fase de relaxamento que você vai basicamente colocar ela de lado para essa saliva, esse sangue, alguma coisa, aquilo sair e a pessoa não aspirar. E isso é praticamente o que a gente tem que fazer de primeiro. Isso. E chamar sempre uma ajuda. Sempre uma ajuda, porque você tem que entender que, assim, as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? E às vezes você tem isso, você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que é. Muitas vezes pode ser o primeiro evento, pode ser uma coisa mais séria. Quem tem epilepsia, eu tenho muitos pacientes que têm. Às vezes ele tem a crise, a família já sabe, ela faz tudo isso, a pessoa volta ao normal dentro de alguns minutos e às vezes nem vai na emergência. Mas se você está na rua, não sabe o que aquela pessoa teve, não sabe se é um AVC, não sabe se é o tumor, não sabe o que se trata. Nossa, doutor. E existe algum tratamento, por exemplo, é possível, se toma remédios para evitar crises ou não, doutor? Isso. A maioria das vezes é um tratamento até para o resto da vida, quem tem epilepsia é recorrente. Então, o que é que o remédio faz? Ele pega essa circuitaria elétrica que está tendo curto-circuito e ela dá uma estabilizada. Então, o grande objetivo do remédio é isso. Então, na maioria das vezes, são remédios por longo período que a pessoa vai utilizar. Boa. Tem perguntinha, Léo? Temos perguntinha. Eu tenho uma perguntinha do WhatsApp e eu tenho uma minha também. Perfeito. Tatiana Santana de Santos. Olá, boa tarde. Desmaio pode ser uma convulsão? E, doutor, deixa eu já emendar a minha. A respeito do jogador Ronaldo Fenômeno, né? Que em 98, na final da Copa contra a França, ele sofreu uma convulsão e ele depois deu um depoimento dizendo que ele não se lembra de nada, até ele foi jogar a final da Copa, né? Algumas dores ele sentiu muito intensa. Isso é real mesmo, assim, depois que a pessoa convulsiona, ela acaba não lembrando de nada e parece que não aconteceu nada com ela? Isso, excelente pergunta. Respondendo os dois, Léo. O desmaio é o quê? É a perda da consciência. Então, para o médico que está vendo, a pessoa teve uma síncope, será que foi cardíaca, será que foi neurológica? Então, pode ser. Só que quando fala a palavra convulsão, tem que ter espasmos. Então, pode ser uma epilepsia que a pessoa tenha, uma crise parcial, uma crise de ausência, aí simula o desmaio, mas quando fala a palavra convulsão, tem que se debater. Se não se debater, a gente não fala que é convulsão. Agora, falando do Ronaldo, só para você ter ideia, Léo, um evento de crise na vida, a gente tem uma chance de 10%. Então, é muito comum. Epilepsia, eu te falei que é 1 a 2%, mas crise isolado é muito mais alto. Então, é possível sim que a pessoa teve apenas uma crise na vida, num período relacionado a um estresse, num período relacionado a uma série de situações, e às vezes a gente mesmo, médico, ouve o relato, acha até que foi, mas fez todos os exames, está tudo normal, então a pessoa segue a vida dela normal. Então, não significa que ela tem epilepsia. Para a gente caracterizar que tem epilepsia, esse evento tem que ser recorrente. Então, e quanto, doutor, assim? Isso, mais de 2 eventos. Por exemplo, se você beber muito, tem gente que bebe muito, até aquele, né, a glicose cai e ela tem uma crise. Ou o diabético, às vezes o açúcar caiu muito, ele tem uma crise. Então tem várias situações que a pessoa pode ter uma crise isolada sem ter epilepsia. Se ela tem 2 eventos, você fez os exames, eletro, tudo isso, confirmou que ela tem, aí você caracteriza como epilepsia, começa o remédio, que normalmente é o remédio que no mínimo você vai usar por 1 ano, e a partir desse momento você avalia. Ele tem epilepsia, vai precisar usar o resto da vida ou não? Né, vai por um período. E normalmente, só para completar, porque ele deu o exemplo do jogador de tudo, a pessoa vai ter vida normal. Então, seguir a vida dela normal. Até depois de 1 ano, ela pode até dirigir. Então, não é algo proibitivo.
interessante. Tem mais perguntinhas, doutor? Temos mais uma perguntinha no WhatsApp. Tatiane, de Cajuru, São Paulo. Boa tarde, minha filha tem epilepsia desde os 10 anos. Hoje ela tem 25 anos e está grávida. Tem algum risco? Excelente pergunta. Excelente pergunta. É o exemplo, Léo, que eu digo para os meus pacientes. Quando ele começa a tomar o remédio, eu falo assim, tem uma situação em sua vida que você vai se preocupar com a medicação. Além de você fazer o controle, usar direitinho, na gravidez. Porque a maioria dessas medicações, elas têm o risco de alterar alguma coisa no feto, em especial nos primeiros 3 meses. Então, são remédios que você não diz assim, não é que a criança vai ter problema, mas tem uma chance maior. No caso dela, deve estar com obstetra, ele está controlando o nível e o médico vai balancear o risco versus o benefício. Então, não é que proibido usar o remédio, se a pessoa está tendo epilepsia, se não dela vai ter crise. Mas o médico controla que remédio usa, que dose usa, mas esse risco para o feto a gente sempre fica bem preocupado. E pode ser genético, doutor? Na grande maioria das vezes tem uma história familiar. Então, você pergunta, teve o pai, teve a mãe, teve alguém? Então, uma criança ela tem um risco, não é que com certeza ela vai ter, né? Mas é um risco um pouquinho mais aumentado de quem não tem familiar nenhum. E aí, esse remédio, ele só pode ter alguma preocupação nesse momento, depois não mais. Depois, o que acontece? Todo remédio que você toma, pode ser qualquer um, ele é metabolizado no fígado, né, os rins, então tudo isso o médico vai acompanhando anualmente. Mas de um modo geral, são remédios, eu falo para os pacientes, é uma das doenças mais antigas. Pra você ter ideia, na Bíblia, se você ler, tem várias citações de epilepsia, então é uma doença comum, muito antiga, e os remédios são muito antigos. Os clássicos, todo mundo fala, Idantal, Gardenal, então é remédio da década de 60, 70. Então são remédios muito validados. Hoje está mais moderno, menos efeito colateral, e são remédios muito seguros, que normalmente a pessoa usa uma vez, quando tem mesmo epilepsia, e pode ter que usar até pelo resto da vida. E, doutor, é interessante fazer um acompanhamento com outras medicinas? Porque o senhor falou um pouquinho agora, eu falei, sei lá, de repente uma psicologia. Muito. Doutor? Muito. Se você perguntar assim, Júlio, qual é o problema da epilepsia? É isso que a gente falou, o risco de queda e tal. E o segundo problema muito grave chama preconceito. É uma doença que é muito forte, quem não está acostumado a ver, uma pessoa caindo, se debatendo. O paciente fica extremamente traumatizado, ainda mais mulher, às vezes ela é fragilizada, então ela está numa situação. Tive uma paciente recente que me relatou no metrô. Ela falou, Júlio, não é a sensação, eu já tive outras vezes, mas a sensação de repente, você está seguindo sua vida, daqui a pouco dá um apagão, você acorda, todo mundo ao seu redor. E você se sente vulnerável. Vulnerável. O que aconteceu nesse período, né? Ela desimpediu até para ver se tinha câmera, então se alguém empurrou, porque a sensação é tão de vulnerabilidade, né? Do que aconteceu naqueles poucos minutos que seja, né? Então o paciente fica muito traumatizado em ambiente de trabalho, tudo isso. Por isso que o psicólogo ajuda bastante. E aí cria mais estresse, mais ansiedade também, né, doutor? Com certeza. Tem mais uma perguntinha de WhatsApp. Temos mais uma pergunta. Rosângela, de Guarulhos. Boa tarde. A convulsão na hipoglicemia deixa danos no cérebro? Obrigado, Rosângela. Perfeito. Se for tratado rápido, não. O que acontece? O nosso cérebro precisa de quê? De açúcar. Pra você ter ideia, nosso coração bombeia, 25% do que o coração bombeia vai pro cérebro. Então, açúcar, oxigênio, tudo isso. Se o açúcar cai, o cérebro dá o recado dele. E normalmente é isso, é convulsão, é a pessoa ficar, às vezes, até em coma, ela fica mais sonolenta, né? Quem bebeu fala muito isso, bebeu muito, sabe aquele, a pessoa fica meio assim. Mas uma vez que você tratou, volta ao normal. O que não pode é deixar por grande período. Então, às vezes, o grande risco que a gente vê, assim, fulano bebeu, teve alguma coisa e morreu. É o quê? Não foi observado, as pessoas não perceberam. Porque se você percebe e dá o tratamento, é uma das coisas da medicina mais mágica. Você vê alguém em hipoglicemia, você deu a glicose na veia, a pessoa volta, assim, em poucos segundos. É impressionante. Então, a gente tem, mais uma vez, né, doutor, que se conhecer, saber como é que funciona o nosso organismo e respeitar, né? Perfeito. Indo ao médico, fazendo os tratamentos, porque também se abandona o tratamento, a chance de ter as crises é muito maior. Perfeito. Ai, minha gente, se cuidem. O nosso cérebro é incrível, né, doutor? Com certeza. E assim, o principal é isso que você falou, informação. Porque você vê que 80% do tempo que a gente falou foi o quê? Dos preconceitos. Exatamente. Então a pessoa diz, pega na baba, não pode ter filho, vai ter o filho com problema. Então são um monte de coisas, né? Que a gente tem uma doença tão antiga que a gente sabe tanto, mas eu falo com todo paciente. Aqui você não fala do coração, de uma forma que dá o problema no coração, vai ter as consequências do coração. O problema do cérebro tem consequência do cérebro, então às vezes perde a consciência. Só que para quem tá vendo, né, quando você vê alguém inconsciente se debatendo, é assustador. Mas na grande maioria das vezes o paciente tratando ele vai ter a vida dele normal, trabalhar, fazer tudo. Muito bom, minha gente. Gostou do assunto? Se tem mais dúvida, faz o seguinte, manda mensagem pra gente, manda mensagem pro doutor, segue o doutor na internet, nas redes sociais. O telefone é o 11 99503 8838 ou 11 4200 2300 e no canal do YouTube que o doutor sempre tá lá, né, doutor? youtube.com/neurocirurgiabr e no Instagram também. Doutor, muito obrigada, viu? Sempre. É tão bom ter o senhor aqui, é muito didático, fala tanta coisa pra gente, né? Obrigada, doutor. Um beijo, viu? Ótima semana. Obrigado.